Mas também existe o abuso de autoridade. Como a gente reconhece uma autoridade abusiva? Aquele pastor que se diz dono da igreja, que manda na igreja, ele pode ser considerado como uma autoridade abusiva? Porque o dono da igreja é Jesus, né? O dono da igreja E quem manda na igreja é Jesus, né? Não, é o pastor. Oxe. Jesus manda no céu, o pastor manda na igreja e Jesus manda no pastor. Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais uma pérola do reino de Zeus. Pastor em podcast diz claramente que quem manda na igreja é ele. Veja o absurdo. Quem manda na igreja sou eu, diz o pastor Edi Vinagre, presidente de uma Assembleia de Deus, em podcast, em alto e bom som. E é este vídeo que a gente vai analisar, tá certo? Esta fala do pastor foi marcado aí lá no canal do YouTube, é isso? Do Eu Acredito Podcast, e tá lá, né? Eu vou analisar com vocês, o vídeo já está preparado aqui, mas antes eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Rapaz, olha, tem cada coisa que a gente vê que a gente fica assombrado. Pronto, tá aqui no canal Eu Acredito Podcast. E o tema do vídeo é esse, ó, Jesus não manda na igreja, quem manda é o pastor. E tá aqui o nome dele, pastor Edi Vinagre, tá certo? Foi um podcast que ele fez, com mais de 2 horas de duração. E nessa parte aqui existem algumas cenas desse podcast cortadas justamente para você analisar. A gente vai analisar esse vídeo aqui. Eu tenho ele aqui, está editado, fiz umas edições para acelerar um pouquinho, porque é muita coisa que ele falou. Antes disso, eu gostaria de mostrar este vídeo aqui, porque é outra pérola que ele já falou, ele já abriu a boca para dizer isso aí em outro lugar. Dê uma olhadinha e tire suas próprias conclusões. Vamos lá. Só namora se falar com o pastor da igreja. Daqui a pouco chega uma filha de pai e mãe. Pastor, o senhor está pensando que manda dos meus filhos? Eu falei, de jeito nenhum, e nem quero mandar, que eu tenho 4 para mandar. Mas na igreja eu ainda mando. Ué. Pastor, o senhor manda na sua igreja? E muito, irmão, e muito. Não é pouco não, é muito. Quem manda lá é Jesus, pastor. Não, lá é Edi mesmo. Lá é Edi mesmo. Mas Jesus manda no Edi. Mas na igreja é eu que mando. Para com essa besteira aqui. Ah, pastor, eu não temo o homem. É bom temer o homem, porque aqui é homem. A Bíblia diz que ele entregou a igreja a homem. Os anjos disseram, entrega para nós. Vocês não, é para homem que eu vou entregar. Ele não entrega para frouxo, ele não entrega para covarde. Ele entrega para homem. Lá para cá. Impressionante. Ainda vai falar em línguas estranhas para validar o que está falando, né? Eu imaginaria Paulo dizendo essas palavras, contrariando o que está em Efésios 4:11, falando ali da vocação de Deus, tá certo? Para a chamada do apóstolo, do profeta, do evangelista, do doutor, do mestre, do pastor, querendo o aperfeiçoamento. Então, o líder, na realidade, foi chamado por Deus para liderar em amor, né? E não ser autoritário. Esse negócio de mandar na igreja soa muito mal, irmão. Eu não encontro base bíblica, tá certo? Apostólica, para sustentar uma argumentação dessa. Não encontro base bíblica e apostólica para sustentar isso. Mas na cabeça do pastor existe espaço para isso. E isso é problemático. É complicado, irmão. Tá entendendo? E você? Qual a sua opinião? Você concorda com isso? O pastor deve mandar? Ora, se a gente for partir desse pressuposto, então vamos dizer que isso aqui é uma empresa. A Assembleia de Deus virou uma empresa. Não é isso? Onde quem manda é o presidente da empresa. E todos os subordinados precisam lhe obedecer e colocar a sua vontade em prática. Então a igreja virou uma empresa? É isso mesmo? Pronto, então a gente vai voltar, tá certo? Para o vídeo em questão, que é esse vídeo aqui. Veja os absurdos que ele vai dizer nesse vídeo e tire suas próprias conclusões. Vamos lá.
Mas também existe o abuso de autoridade. Como a gente reconhece uma autoridade abusiva? Aquele pastor que se diz dono da igreja, que manda na igreja, ele pode ser considerado como uma autoridade abusiva? Porque o dono da igreja é Jesus, né? O dono da igreja... E quem manda na igreja é Jesus, né? Não, é o pastor. Oxe. Jesus manda no céu, o pastor manda na igreja. É o e quê, Jesus rapaz? manda no pastor. Eu vou pregar em muitas igrejas. Nunca Jesus mandou eu ir. Sempre o pastor me liga, esse pastor diz, o senhor pode vir aqui? Aí ele manda ou não manda? O pastor chega e diz, tira esses bancos, bota esse som, vamos trocar o piso. Ele manda ou não manda? Deus do Aí ele céu. vai sair, ele não vai sair, o culto tá cancelado. Ô, gente, que tolice é essa? De onde vocês arrumou isso? Então o pastor é o dono da igreja? Negativo, aí. Mas ele manda na igreja. Ele é delegado pra isso. Mas qual a diferença de ser dono e mandar? Muito. Um gerente, um diretor, um CEO de uma empresa, ele é o dono da empresa? Não. O dono nem lá tá. Mas é ele que dá. Lógico, ué. É os Mas, comandos. mas Aí, veja que o Fábio, ele tá questionando, ele fica questionando porque não vê um encaixe nesse argumento com as escrituras. Aí ele quer tomar como base, né, as empresas humanas, onde tem lá os seus presidentes, e os presidentes ditam as regras. Então ele quer trazer esse sistema de governo para dentro da igreja. Cara, é impressionante onde a gente vai parar com um negócio desse. Tá entendendo? Porque quem está usando o pastor, coordenando o pastor, é o Espírito Santo. Certo? Estamos na dispensação do Espírito, ministério do Espírito. O Espírito está na igreja pré-ordenando tudo. Então, na minha percepção, biblicamente falando, quem está dirigindo os líderes comissionados por Cristo na igreja é o Espírito Santo. Dizer que o homem manda naquilo que é proveniente de Deus, porque a igreja é proveniente de Deus. A igreja de Deus, a igreja pertence a Cristo. Dizer que o homem manda na igreja, confundem-se muito as instituições eclesiásticas com a igreja do Cordeiro. Mano, esse tipo de argumento não tem fundamentação bíblica. O dono não tá lá e todo mundo manda. Ó, Não. Então pronto, gente. Mas Quem é essa delegado expressão aí, pastor, eu mando na igreja, não soa como abusivo isso aí? Ah, agora suar, meu irmão, não é o que eu falo, o que você entende, isso é um problema seu. Tá entendendo? O que eu falo e o que você entende, Fábio, isso é um problema seu. tá vendo? Veja a contra-argumentação dele. Soa abusivo. Todo mundo vai tomar esta tua fala, homem de Deus, como abusiva. Soa abusivo. Eu mando na igreja. Isso não é uma fala. Ó, irmão, é a primeira vez que eu vejo o cidadão falar nesses termos. Tá certo? É a primeira vez. Eu digo primeira vez porque foi no dia que eu vi ele falar esses termos. Porque é a segunda vez nesse podcast. Mas que ele já falou isso aí várias vezes já. E na primeira vez que eu vi essa fala dele, eu fiquei impressionado porque em toda a minha trajetória cristã, eu nunca vi um pastor dizendo que manda na igreja. E eu gostaria até de impor uma enquete aqui, saber de você. Em toda a sua trajetória cristã, você já viu algum pastor de púlpito dizer que manda na igreja? Ou isso é coisa nova, isso é novidade para você? É? Um outro evangelho que Cristo nunca pregou, né? E nenhum dos seus apóstolos ensinaram. Mas comenta aí nos comentários, eu gostaria de saber se você já ouviu algum pastor, durante toda a sua trajetória cristã, de púlpito dizer que manda na igreja. É? Rapaz. Mas quem manda na igreja é Jesus, pastor. Para onde, irmão? Aonde? Ele é o dono, ele manda. Então aprendemos errado sobre isso e é por isso que muitas pessoas Não, isso é mais... não honram Não é questão de aprender errado, Dani. Deixa eu te colocar um ponto aqui. Quando você usa a expressão mandar na igreja, tá falando do governo, irmão. Tá falando do comando. A igreja tem que ter ordem, gente. A igreja tem que ter comando. A igreja tem que ter direção. Por que Paulo escreveu dizendo assim, olha, a igreja de Corinto tem um problema aí com vocês não resolvem. E eu tô mandando o seguinte, pega esse Nico que tá pecando aí e põe ele entrega na mão de Satanás. Quem é que tá mandando fazer isso? Paulo. Então não é leviano um pastor falar, eu mando na igreja. Não só não é leviano, ai dele se não mandar. Aí o senhor pega pesado, Não. pastor. Aí do pastor, se não... Cara, ter conhecimento de que a pessoa está ali a mandado de Deus para administrar o rebanho é uma coisa. Porque a semântica da palavra pastor, né? Aliás, a semântica da palavra apacentar dá a ideia de cuidar.
E quando você cuida, você tem aquele zelo por aquilo que foi lhe dado por Deus. Lógico, evidente que é claro, se tratando de algo espiritual, onde o Espírito de Deus está ali, todos os liderados vão saber que você é uma autoridade ali e vão exercer, né, o total respeito pela autoridade de Deus na sua vida. Não precisa você estar batendo trombeta, tocando trombeta, dizendo eu mando na igreja. Porque essa frase soa, não é isso? Autoritária. Soa autoritária. Mandar na Se igreja. ele não mandar na igreja, muita gente vai mandar. E lugar que todo mundo manda, ninguém manda. Vira bagunça, desordem. Tá entendendo? Você pode olhar, todo lugar que Administra, existe o chamado excesso de liderança. Pastor é marionete. Todo mundo manda na igreja. Ele, para mudar um vaso de lugar, tem que fazer uma assembleia. Rapaz, não é pastor não, o cara já perdeu o norte do negócio faz tempo. Bem. Entendeu, Fábio? Então, pastor é autoridade delegada por Deus. E tem que ser respeitado. Paulo diz em Romanos 13:5. Não obedeça por medo, mas por consciência, Paulo diz. Segundo, Paulo diz, não quer temer a autoridade? Anda certo. Agora, se anda errado, teme, diz ele lá no verso 4. Porque ela não traz de balda a espada. Todo pastor, toda autoridade, precisa empunhar a espada. Mas eu entendi a sua fala, de onde você quis chegar. Ô pastor, e quando o pastor é abusivo? Não, mas eu quero falar bem assim. O pastor que manda na igreja, ele também deve transparência para a igreja, né? Pô, Porque existem O pastores. princípio de mandar é responder por ela. Porque existem pastores que mandam Você quer ver a um ponto exemplo? de falar que não deve transparência para ninguém. Aí não, aí você já está confundindo as bolas no sentido, aí o cara é arbitrário. Por exemplo, Fábio, eu pastorei há 20 anos, eu presido a igreja. Tá lá, você pode ligar lá agora para qualquer pastor. Eu faço uma assembleia de 2 em 2 anos. De 2 em 2 anos eu coloco o meu cargo à disposição. O irmão tá aqui, quem vocês quiserem eleger, se quiserem que eu continue, fica a critério de vocês. Segundo, quem é dizimista da igreja aqui, não só na assembleia, em qualquer ocasião, você tem liberdade para chegar na tesouraria da igreja, sentar lá e perguntar, pastor, como é que está o investimento, o que está sendo feito, para onde está indo o dinheiro, o que, é que nós estamos comprando, o que nós estamos pagando. É o que, Mano, rapaz? é o mínimo que você deve à igreja, irmão. É o porque que, rapaz? toda organização, toda instituição tem um portal de transparência. Não, Por que a igreja não deve ter? E Né? quando você faz isso, você elimina ruídos. Elimina ruídos. Pronto. Simples assim. Agora, voltando... Mas pro- o que. Toda denominação tem um portal de transparência. A sua Assembleia de Deus tem um portal de transparência onde você sabe para onde está indo todo o dinheiro. Ela tem portal de transparência, porque aqui a Assembleia de Deus aqui não tem, viu? Não existe esse negócio de portal de transparência aqui não, viu? Aqui é tudo colocado debaixo do tapete e vida que segue, viu? Vida que segue. O que se um pastor da igreja, se um pastor mandar na igreja, não caracteriza como uma liderança abusiva, o que caracteriza um pastor abusivo? Você falou 1 quilo, eu entendi 100 gramas. Fala aqui. Se mandar na igreja não caracteriza como uma liderança ou um pastor abusivo, o que caracteriza um pastor abusivo? Mandar na igreja é cumprir a função que ele foi estabelecido. Ele foi estabelecido para isso. Para ser o líder. Ele tá ali, perdidinho, irmão. ponto Ele tá final. perdidinho. Se ali todos estiverem no mesmo nível de dar ordem, de comandar, ô meu irmão, como é que funciona isso? Fala pra mim. Vira a casa da mãe Joana, né? Na sua casa, é você que manda ou é sua mulher? Nós dois. No mesmo tempo. Não. Ah, você tá aqui agora. Você tá aqui agora, o comando tá com ela lá. Quando eu tô, o comando tá Porque comigo. se você der uma ordem pro seu menino e ela dá outra, o que vai acontecer? Vira confusão. Você diz não vai, ela disse vai, o menino disse resolve, ou eu vou, eu fico. É simples assim ou não? E já houve pastor, discussão mas quando eu mandei e mas ela mandou diferente, né? Mas aí, deixa essa, Fábio. Mas pastor, que o pastor nosso, ele fala uns negócios que não tem fundamento. Paciência, meu irmão. Paciência. Veja se tem algo de bom dele, você só vê defeito. Tô fazendo defesa que ferrenha a líder não, Fábio. Eu só tô colocando que, independente desse líder, e aí eu vou responder uma pergunta que você tentou fazer e não conseguiu conjecturá-la. Não, eu consegui. Eu falei, se mandar na igreja não caracteriza como um pastor abusivo, como o senhor disse, eu mando na igreja, o pastor manda na igreja, o que caracteriza um pastor abusivo? A quebra de autoridade. Por exemplo, você mesmo deu um exemplo. O pastor não dá satisfação do que faz a ninguém. Ora, ele tem uma diretoria. Ele tem a quem dá satisfação. Por exemplo, questão de finanças. Ele tem lá um conselho fiscal. Não foi eleito pela igreja? Foi. E por que esse conselho fiscal não trabalha no que diz respeito? Ele tem um conselho de doutrina. Então esse conselho são órgãos auxiliador do pastor. Mas não é o conselho que manda na igreja. Você quer ver? Muitas igrejas existe um negócio de presbitério. Presbítero é um problema sério. Eu gosto dos presbíteros.
Mas presbítero é igual tenente-coronel. Não é nem diácono para servir, nem pastor para mandar. Ele fica no meio. Então tem igreja que reúne 10, 15 presbíteros e lá vai peitar o pastor. Por quê? Porque eles querem gerência sobre o trabalho não funciona. Ou eles querem satisfação de muitas coisas que estão ocultas, escondidas e ninguém fala nada. Não é? Assim, Deus vai cobrar de quem ele entregou. Deus cobra de quem ele entrega. Agora, onde é que está o problema do abuso de autoridade? É mais além do que você está pensando, Fábio. Por isso que eu escrevo nesse livro aqui, ó. O perigo da quebra de autoridade. Porque quando eu quebro em autoridade, Fábio, eu levo o liderado a quebrar. O abuso de autoridade leva o liderado a ser abusado, como você colocou agora há pouco. Leva o liderado a ser insubmisso. Por quê? Porque ele está vendo o líder dele abusivo da autoridade que tem. Aí ele leva o liderado a quebrar. O que vai acontecer? Perece ele e perece o liderado. Você quer ver um exemplo pesado que eu vou lhe dar? Noé saiu da arca, plantou uma vinha. Gastou 120 anos, irmão. Pregando, não pôs ninguém na arca, mas pôs a família, sim ou não? Sim. Depois que saiu da arca, com abuso de autoridade, ficou bêbado, ficou nu, amaldiçoou a família que ele gastou 120 anos para pôr na arca. Pereceu o filho Misericórdia. e pereceu. A pergunta é, Noé estava certo ou estava errado? Tava errado, né? Errado. E por que a maldição foi sobre o filho e sobre o neto? Autoridade. Eu, Por causa da autoridade. Quando o filho toca, ele não toca no bêbado. Ele toca na autoridade que está sobre ele. aí eu perguntaria para ele, agora me dê um exemplo no Novo Testamento de abuso de autoridade. Porque é impressionante. Ele vai falar de vários livros dele, né? Porque na realidade esse podcast foi uma forma dele vender os livros que ele publicou. Tá entendendo? Pastor Ed Vinagre, me dê um exemplo no Novo Testamento de abuso de autoridade. Vá. Eu gostaria de ver do senhor base bíblica no Novo Testamento, na dispensação da graça, pela direção do Espírito Santo de Deus, onde você já se viu algum apóstolo no Novo Testamento, certo? Usar esses termos, esse tipo de autonomia, esse tipo de autoridade. Encontro base bíblica no Novo Testamento para isso? Então, assim, pastor, com todo respeito, viu? Eu acredito que o senhor queria dizer uma coisa, acabou dizendo outra. Né? Eu quero acreditar que aconteceu isso aí. O senhor tropeçou em palavras, falou o que não deveria falar. Agora eu vou deixar a critério dos meus inscritos, deixar aí a opinião de vocês, certo? Sobre essa situação, o que é que você acha? Você concorda, discorda com a posição do pastor Ed Vinagre? Deixa opinião aí nos comentários, tá certo? Sua opinião também é válida e serve para o crescimento desse canal. Beleza? Uma vez mais eu lhe agradeço, Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Curta, comente, compartilhe, se inscreva, faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Deus abençoe a todos e até a próxima.